Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento da Sandra Luiz. E hoje eu estou trazendo um tema que é uma coisa que eu venho pensando, sabe? Hoje eu tenho assistido um programa, não vou falar da pessoa, porque às vezes as pessoas criticam muito quando a gente fala de quem é a persona, né? Quem é a pessoa que a gente estava assistindo, mas durante uma aula, uma palestra que essa pessoa estava dando na internet, né? Hoje pela manhã, ela trouxe uma coisa muito interessante, que ela falava sobre tomar decisão, né? A importância de se tomar uma decisão. Então, é sobre esse tema que eu queria tratar com vocês hoje. E é interessante assim, a gente às vezes vai falar aqui na internet, né? Então, eu sei que muitas pessoas preparam um roteiro, né? Para não errar sobre o que estão falando, e eu normalmente vou falando, né? Vou acionando e trazendo aquilo que vem na minha mente. E eu busquei hoje fazer tipo um roteirinho, né? Eu montei aquele tipo um roteirinho, mas no meu roteirinho, vamos dizer, ele faz um círculo onde eu estou falando sobre. Estou falando sobre tomar decisão, mas ao mesmo tempo a gente está finalizando o ano, é isso? Estamos final de ano, e o próximo ano, o que é que vem no próximo ano? A gente vai estar sendo regido por Marte, que é o planeta vermelho, e tem uma energia de coragem, mas ao mesmo tempo tem uma energia de impulsividade, como também é chamado o planeta da guerra, né? E aí vai depender das frequências, onde está a minha frequência, para que eu acione que comportamento eu vou ter em 2026. E os cuidados que se requer, gente. Nada de deixar a mente reptiliana tomar decisões, nada de enfrentamento, nem de discussões. Para, pensa antes de agir na impulsividade, ok? Então, 2026, ele vem com a energia de Marte, com a energia que se diz do cavalo. Esse ano foi a energia da serpente. Próximo ano, isso no mundo oriental, é a energia do cavalo. E a energia do cavalo, ela requer pressa, né? O cavalo, ele é altivo, ele tem uma personalidade forte, ele anda para frente. Quando eu falo em andar para frente, né, eu me vem na mente a questão da coragem, a questão da impulsividade também, da ousadia, né? Então, é um ano que requer ousadia dentro de um momento planetário extremamente intenso. E aí, aquela coisa, que movimentos nós vamos estar dando nesse cenário, né? E aí, o desenho que eu fiz, eu trouxe Marte, ano do cavalo, 2026, 2 e 6, 8, mais 2, 10, que dá 1, e 1 significa começo. Esse começo, ele se configura, o que eu fizer em 2026, essa frequência maior que eu jogar em 2026, ela vai se referir por 9 anos, ela vai vibrar por 9 anos. E aí, onde estamos? Que movimento nós vamos dar? Então, que tomada de decisão? Eu, sabe, eu fiquei com as palavras vieram assim na minha mente e me veio muito o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, tá? Então, indicação aí para vocês, A Coragem de Ser Imperfeito. E na primeira página, ela fala uma coisa que ela traz um texto que é O Homem na Arena. Olha que interessante, já fico imaginando esse homem na arena, né? E aí, quando ela fala no Homem na Arena, ela fala o seguinte: é um trecho de um discurso à cidadania em uma república, de 1910, e que diz o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou
E como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Essa é uma fala do ex-presidente americano, Theodore Roosevelt. Eu acho que diz tudo, né? Aqui a gente está falando sobre a coragem, né? E aqui ele está falando sobre a ousadia de viver, que é o que 2026 vai estar pedindo para a gente, ousadia de viver. Olha que interessante, né? E às vezes as coisas são acionadas assim, vai chegando. E, e aí eu me lembro me veio muito, como eu trabalho com constelação sistêmica, então me veio muito a questão é, de trazer esse homem para a arena, né? E fazer o movimento, né? Porque eu até coloquei assim, tomar decisão requer um movimento, né? Então a gente está falando sobre movimento. E quando a gente fala sobre movimento, a gente está falando movimento em direção a alguma coisa. É isso? Estou botando aqui algo que é oculto, e aqui está o homem, né? Que ele vai em direção, ele tem que ir em direção a algo. E vamos supor que esse oculto a gente esteja se referindo ao sucesso. Então, o Bert Hellinger, no livro Êxito na Vida e na Profissão, aqui também Ordens do Sucesso, ele vai falar, é bom a gente decorar, né, do que a gente está falando, para depois dizer que a gente está inventando coisas, mas é bom a gente ter uma base para a gente se ancorar. O movimento em direção ao sucesso, segundo Bert Hellinger, normalmente, o Bert Hellinger, ele tem as leis do amor, né? Ele traduz algumas leis que são as leis do amor. E o primeiro movimento nosso se refere ao movimento em relação à mãe, né? Então, esse movimento em relação à mãe é o nosso primeiro sucesso. Não é porque a gente está dentro do útero, né? E ali a gente vai fazer um movimento que é exatamente de ousadia, de sair daquele ambiente confortável e entrar num ambiente totalmente desconhecido, né? Que traduz-se como a vida. E nesse ambiente, a primeira pessoa que nos acolhe é a mãe. Então, esse é um movimento que a gente chama movimento em direção à mãe, que é o nosso primeiro sucesso. Algumas pessoas, elas vão ter algumas dificuldades nessa chegada ao movimento em direção à mãe. Muitas vezes a dificuldade de uma gravidez um pouco mais complexa, né? E aí esse movimento, às vezes, ele o Bert Hellinger fala como um movimento interrompido, mas que ele tem o acesso à mãe, mas não de forma totalmente natural, né? Mas chega até a mãe. E aqui ele descreve, né? Então, quando ele vem falar, é, o, o autor, né? A pessoa que desenvolveu a constelação, ela vem falar o seguinte: um movimento interrompido precocemente em direção à mãe se comprova mais tarde, né? Quando você tem esse movimento um pouco interrompido para chegar até a mãe, muitas dificuldades, ou até você é retirado da mãe e entrega a outra pessoa. Acontece em milhões de situações, né?
não teve esse movimento tão linear de chegada até a sua mãe. Quando esse movimento tem alguma interrupção, ele diz que isso mais adiante se comprova na própria vida. Então, por exemplo, passa a ser um obstáculo decisivo para o sucesso seu no trabalho, na profissão, nas empresas. E aqui ele fala que também trata-se de se dirigir ao sucesso, se dirigir a sucesso e não esperar que o sucesso venha até nós. Acho isso é a chave, se dirigir a e não esperar. E aí ele traz uma coisa muito interessante que é que muitas vezes quando a gente trabalha para alguém, seja CLT ou, né, o governo, seja, sei lá, o que você estiver trabalhando, o nosso movimento é de esperar que o dinheiro chegue até a gente, né? Então, a gente tem um movimento não de ir buscar, mas a gente de receber. Então, aqueles, por exemplo, quando esperamos pelo salário, sem antes entregar o rendimento correspondente, quando nos escondemos atrás de outros, ao invés de nós mesmos fazermos o trabalho, ou nos afastarmos ao invés de nos dirigirmos à pessoa e ao trabalho com alegria. Todo sucesso, ele chama de tem a face da mãe. E também internamente, em direção ao nosso sucesso e a outros seres humanos dispostos a fazer por eles, servi-los, ao invés de duvidar, ficar parado ou até mesmo esperar que eles se movam. Então, aqui, quando eu estou falando é uma espécie de tomada de consciência, né? Então, tem muitas coisas que vão nos trazendo esse processo de consciência. Então, aqui, quando eu falo em ir em direção ao sucesso, ou ir em direção ao nosso novo ano, né, 2026, a gente vai ter que fazer um movimento e tomar decisões, né? Será que a gente vai querer o ano da mesma forma? Então, se a gente vai querer o ano da mesma forma, a gente paralisa e ele se mantém, né? Ele é que vem até nós da forma que ele achar que tem que ser. Mas se a gente começar a refletir de que eu tenho que dar, eu, você e todos nós, temos que dar um movimento em direção, né, a esse ano, as nossas conquistas, as nossas e até uma mudança, né, de pensamento. O Cristo, em um determinado trecho, né, do Evangelho, ele fala: levanta-te e vai, né? Então é um movimento, mover-se para algo. E aqui eu deixo dentro dessa previsão de 2026, 2027, a gente vai fazer 26, 27, essa coragem de ser imperfeito, né? Mas a partir de uma tomada de decisão, que mesmo que a gente chegue muito suado, muito quebrado, com o rosto empoeirado, acerte ou erre, a gente tem que tomar decisões, tem que se mover, fazer um movimento realmente em direção a uma mudança de pensamento, uma mudança de consciência, uma mudança de casa, uma mudança de lugar, né? Você está no lugar há tanto tempo e aquele lugar te levou para algum canto, você vai querer manter isso por mais 9 anos, né? Então, não vou dizer que a gente ficou muito preso à Matrix, que se chama, essa mente que ela está travada, né? Ela tem uma dificuldade muito grande de ir em movimento ao dinheiro, em movimento a conquistas, porque a gente sempre quer que ele chegue até a gente. E é essa virada de chave que tem que ser feita urgentemente para que a gente viva um ano de conquistas, de realizações, sem medo, atravessando, né, as correntes, se posicionando na roda da fortuna. Todos nós queremos, mesmo que
que tudo esteja no movimento contrário, mas a gente vai nadar para frente. E aqui eu vou chamar do movimento do espírito, né? Vai e anda, né? Levanta-te e segue. É isso. Gratidão pela presença mais uma vez. Espero que esse vídeo seja uma reflexão para o nosso salto quântico para 2026. Se propague nas nossas mentes, nas nossas almas, num movimento, né, de, de coragem, mesmo com nossas imperfeições. Gratidão.